Olá, professores, professoras da Rede Pública Estadual de São Paulo, bem-vindos a mais um encontro formativo pelo Programa de Recuperação e Aprofundamento da Aprendizagem, promovido pela Secretaria da Educação de São Paulo. Hoje estamos aqui para conversar com vocês em relação à sequência de atividades 1 do volume 2, do material Aprender Sempre, referente à primeira série do ensino médio. Então, sejam todos bem-vindos. Eu estou usando uma blusa grafite, com mangas longas, gola alta, brincos vermelhos, uso óculos, tenho cabelos castanhos à altura dos ombros, olhos também castanhos. Atrás de mim há uma parede com tijolos envernizados. Sou a professora Vanuse Batista, graduada em Letras, licenciada em Português e Francês. Estou aqui hoje para compartilhar experiências, uma vez que sou professora das redes públicas, também estadual e municipal, além de ser formada em pós-graduada em Gestão e Avaliação Pública, mestranda em Crítica Literária. Ok? É um prazer estar com vocês novamente, esperamos que a nossa conversa seja bastante produtiva, então trataremos da sequência de atividades 1 do volume 2. Compartilharei com vocês, então, o material que será utilizado para a nossa conversa de hoje. Ok? Então, vamos lá, professores. Temos hoje o tema Compreensão e Significação Leitora, possibilidades de aprendizagem a partir da sequência de atividades 1 do volume 2, Aprender Sempre. Por esse caminho aqui, por esse endereço eletrônico, vocês acessam todo esse material, está disponível para vocês por meio desse endereço ou por meio do QR Code que vocês podem utilizar também para acessar o material. Há uma novidade também que já foi apresentada para vocês aí na pauta de etapa, não é? Na nossa última conversa, aqui vocês encontram todo o roteiro formativo proposto, então, pela Secretaria de Educação de São Paulo, não é? Em relação ao material Aprender Sempre. Todo o roteiro formativo que vocês tiveram e que ainda terão até a finalização do semestre. Interessante que vocês observem, que vocês retomem esse roteiro, uma vez que nós tratamos de um processo gradual de conhecimento. Então, diante da necessidade de retomar alguma orientação, alguma sugestão, verifiquem o material, não é? É um material de estudo também bastante rico e esperamos que contribua aí com a melhoria das práticas pedagógicas em sala de aula. Outra novidade que vocês também conheceram aí na nossa formação de etapa, não é? Toda a organização, finalidade e como vocês podem utilizar, então, o centro de mídias também para acessar esse material, ok? Então, retomem, acessem, verifiquem, olha, todas as formações, todo o material de apoio aí disponibilizado, então. O centro de mídias, não é? Criado pela Secretaria da Educação de São Paulo, é um excelente apoio para vocês em relação à inserção dos estudantes na cultura digital, não é? Então, aproveitem ao máximo, explorem esse portal e utilizem esse material também para ampliar, para potencializar o trabalho que vocês realizam em sala de aula, certo? Professores, para conversarmos hoje em relação à sequência de atividades 1 do volume 2, é comum, né, organizarmos a nossa conversa em 3 momentos distintos, para tanto um objetivo para cada um desses momentos. Então, começaremos fazendo revisitações. Vamos revisitar reflexões acerca da compreensão leitora. Hoje, para tratarmos de forma mais específica de como podemos ampliar e potencializar a participação do estudante, ou seja, a perspectiva de gerar engajamento, de fazer com que o estudante se posicione como protagonista nesse processo de construção do conhecimento, a partir dos gêneros textuais indicados na sequência de atividades 1 do material Aprender Sempre. Para o segundo momento, nós trataremos de forma específica das atividades que estão nessa sequência de atividades, com esse foco na produção de sentido a partir dos gêneros textuais indicados nessa sequência.
Num terceiro momento, também como é de praxe, de costume, nós analisaremos algumas possibilidades de experiências de aprendizagem, sugestões que vocês podem utilizar, ampliar, melhorar, para desenvolver, então, o trabalho com esses gêneros textuais indicados na sequência de atividades 1 do volume 2, ok? Portanto, temos aí a nossa agenda, não é? Conforme os objetivos citados, referindo-nos aí aos 3 momentos que teremos. Então, para iniciar o nosso primeiro momento, que está direcionado para essa revisitação, as reflexões acerca da compreensão leitora, esse tema é recorrente, tendo em vista que ele perpassa por todas as habilidades que estão no documento, no novo documento curricular, não é, do currículo em ação, então ele perpassa todas as habilidades e é um excelente caminho para que a gente potencialize a participação do estudante em qualquer área do conhecimento, em qualquer componente curricular, correto? Então, começaremos trazendo para vocês algumas reflexões relacionadas, então, a essa produção de sentidos a partir dos textos, dos gêneros textuais que estão postos nessas sequências, com o intuito de engajar, de gerar engajamento e potencializar o protagonismo do estudante frente a esse processo, então, certo? Bom, é sempre interessante, quando pensamos em desenvolvimento, em aplicar atividades, desenvolver habilidades, utilizar um material que foi construído com essa perspectiva, que é a mesma perspectiva do currículo, do novo documento curricular, do currículo em ação, analisar as habilidades, entender qual é o propósito da habilidade essencial. E no material Aprender Sempre, como vocês já conhecem, nós sempre trouxemos uma habilidade essencial, que é o foco, acerca da qual está direcionada toda a construção da sequência, mas são indicadas habilidades de suporte. Nós sabemos que o processo de conhecimento é gradativo, certo? Para que o nosso estudante desenvolva determinadas habilidades que estão postas no documento que é direcionado para a série, para o ano que o estudante está, ele depende, então, de outros conhecimentos que ele vai trazendo, que ele vai construindo ao longo do percurso formativo dele aí, do ensino fundamental para o ensino médio. E sabemos, que estudantes da primeira série, eles podem vir, não que cause estranheza, é lógico que não, mas há uma diferença, não é? Eles saem, então, do ensino fundamental e chegam a uma outra etapa da educação básica, que é o ensino médio. Mais importante ainda, o olhar para essa condição do estudante, ou seja, para como o estudante desenvolveu as aprendizagens que ele deveria ter desenvolvido, então, lá nos anos anteriores, do ensino fundamental, para que ele desenvolva as habilidades que estão previstas para ele aqui na primeira série do ensino médio, correto? Então, é sempre importante olhar para as habilidades de suporte como realmente habilidades que deveriam ter sido desenvolvidas pelos estudantes em momentos anteriores e que realmente serão importantes e darão suporte para que eles desenvolvam a habilidade que está sendo posta como essencial agora na primeira série, certo? O material traz também, nesse volume 2, os indicadores por habilidade. Para que servem esses indicadores, professores? Como nós olhamos para eles? Durante o processo, durante o desenvolvimento, a aplicação da sequência de atividades, que é composta por 8 aulas, é extremamente importante que, ao desenvolver o nosso planejamento, esse planejamento seja acompanhado e monitorado. Será que da forma como pensamos inicialmente será a melhor forma? Ou será necessário rever alguns pontos? O planejamento é sempre flexível, não é isso? Então, os indicadores de habilidades, eles servem para quê? Eles servem como termômetros, como fatores que podem nos auxiliar nesse monitoramento, nesse acompanhamento do processo de desenvolvimento dessa habilidade essencial. Então, se os estudantes estiverem conseguindo analisar o contexto de produção, circulação, recepção dos diferentes gêneros textuais propostos por essa sequência, significa que eles estão desenvolvendo a habilidade essencial.
Caso não estejam, professores, é preciso parar, considerar alguns aspectos do que foi planejado e pensar na possibilidade de ajustar as rotas, de mudança de rotas. Então, os indicadores, eles são extremamente importantes para que consigamos avaliar esse processo de desenvolvimento da habilidade. Essencial, né? Além disso, o material Aprender Sempre, ele está alinhado com outros materiais que são disponibilizados pela Secretaria da Educação de São Paulo, não é? O currículo em ação, por exemplo, certo? Então, aí vocês têm as indicações de em que momentos mais específicos esses dois materiais estão dialogando de forma mais direta, de forma mais prática. Então, em se tratando essencialmente dessa sequência de atividades, que é a sequência 1 do volume 2, nós temos a habilidade EM13LP06. Essa habilidade nos traz o seguinte: analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem, da escolha de determinadas palavras ou expressões e da ordenação, combinação e contraposição de palavras, dentre outros, para ampliar as possibilidades de construção de sentidos e de uso crítico da língua. Retomamos aqui os indicadores de aprendizagem, de forma que eles fiquem evidenciados e que vocês os utilizem, então, durante o percurso, durante o desenvolvimento das 8 aulas que são propostas nessa sequência. Destacamos também os objetos de conhecimento. Interessante observar que a aplicação das atividades, né, elas estão centradas, então, nesses processos, nesses objetos de conhecimento, cujo processo cognitivo central é o de analisar. Sabemos, então, considerando aí a gradação do conhecimento, esse processo cognitivo já está num nível de complexidade mais alto, portanto, requer que os nossos estudantes tenham desenvolvido outros processos anteriores, certo? Como, por exemplo, o de lembrar, o de compreender, né, o de aplicar, para que eles consigam realmente analisar efeitos de sentido decorrentes de usos expressivos da linguagem. É importante que os nossos estudantes percebam que nenhuma escolha linguística é por acaso. Existem intencionalidades. Cada autor, ao construir o texto, ao fazer as escolhas linguísticas, essas escolhas estão relacionadas a um propósito, correto? Então, é importante que os nossos estudantes cheguem a esse nível, ok? Por isso, é tão interessante, tão importante que o início de tudo seja a exploração da habilidade, dos objetos de conhecimento, desses processos cognitivos, então, que estão centrados nessas habilidades, ok? O próximo passo, queridos colegas, é o de analisar, então, qual é o gênero textual central dessa sequência de atividades. Ela traz outros gêneros, mas o gênero textual central que está em destaque nessa sequência é o abaixo-assinado. Esse gênero pode estar relacionado tanto ao campo de atuação da vida pública, quanto ao campo das práticas de estudo e pesquisa. Por que é tão importante olhar para o campo de atuação? Não é? Porque o campo de atuação nos diz exatamente por que ensinamos esse gênero textual, não é? Quais as competências que serão desenvolvidas no estudante, para o estudante, a partir desse gênero textual, ok? Então, nós temos aí 2 campos que estão relacionados a esse gênero textual e vale a pena destacar o propósito destes, ok? Então, vamos lá. Bom, antes de falarmos um pouquinho aqui da metáfora do iceberg, né, apresentada pela Koch, é importante, então, que vocês reflitam que o processo de leitura, o processo de construção de sentidos de um texto, independente do gênero textual, ele requer diferentes análises, não é? Ele requer diferentes atitudes, ele requer diferentes posicionamentos do estudante para que a leitura não permaneça no nível superficial. O sentido do texto não se constrói apenas no que está no texto, não é? O sentido do texto se constrói a partir daquilo que o texto permite.
ok? Então, é importante que a gente considere que, além de observar a materialidade do texto, é importante observar todo o contexto e aplicar aí diferentes estratégias para que a construção de sentidos ocorra de forma satisfatória e que o nosso estudante chegue ao nível da compreensão textual, certo? Então, vale muito a pena considerar a metáfora da coque aí, não é? A metáfora do iceberg, relacionada, então, às estruturas, às diferentes estruturas textuais, né? Então, a estrutura, a leitura feita pelo estudante não pode ficar somente na superfície, assim como a análise que fazemos desses gêneros textuais para conduzir o nosso estudante a essas análises mais profundas, ou seja, ao entendimento do que está para além da materialidade do texto, ok? Então, para alcançar essas profundezas do implícito, né, o estudante deve extrair um sentido, e para isso faz-se necessário lançarmos mão de vários sistemas, não é? Então, vamos ver quais são esses sistemas. Para a construção de sentidos, não é? No nível desejado para um estudante de ensino médio, né? Não estou dizendo que isso deve acontecer só com o estudante do ensino médio, ok? Mas devemos considerar que para o estudante do ensino médio, essa complexidade vai aumentando de forma gradativa, ok? Então, é preciso que o estudante tenha condição, que ele tenha a oportunidade de aplicar e de entender como funciona esse processamento textual. Como é que ele faz a utilização dos sistemas de conhecimento linguístico, enciclopédico, sociointeracional e superestrutural, para que ele consiga aplicar estratégias cognitivas, sociointeracionais e textuais para chegar ao campo da interação em relação ao autor e o leitor. O autor sozinho não dá conta, ele não consegue expor e trazer esse sentido completo para o texto, não é? Ele precisa do leitor. Então, é preciso que o nosso estudante aí aplique esses diferentes conhecimentos, ok? Para que o processamento seja completo, seja amplo. Quando nós falamos, então, do conhecimento, desses sistemas de conhecimento, que envolve o conhecimento linguístico, enciclopédico, sociointeracional e superestrutural, estamos dizendo que é preciso que o nosso estudante reconheça o tipo de linguagem aplicada, as escolhas feitas pelo autor, trazendo todo o conhecimento de mundo que ele tem, não é? Para que ele consiga fazer essa interação entre a ação verbal, a interação com a linguagem e chegar, então, ao fundo, não é? E sair da superfície. As estratégias cognitivas se referem às operações mentais, as estratégias sociointeracionais, elas estão aí ligadas, né, a como o estudante vai estabelecer, como é que ele vai manter e como é que ele vai se relacionar com o texto, não é? Para que ele alcance, então, um nível de leitura esperado. E para isso, queridos, então, nós trouxemos para vocês as sugestões de Isabel Soler, não é? Isabel nos ajuda muito em relação à aplicação de determinadas estratégias, metodologias que podem auxiliar os nossos estudantes a chegar a esse nível de compreensão leitora esperada, não é? De acordo com a habilidade proposta e de acordo com o gênero textual com o qual estamos trabalhando. Então, nós gostaríamos de deixar para vocês aqui, olha, a Soler nos diz o seguinte, que se nós, professores, ao trazermos para o estudante qualquer gênero textual, não é? Se nós nos atermos aí aos processos, não é? Às atividades que são necessárias antes da leitura, tanto quanto as que são necessárias durante e depois da leitura, nós podemos contribuir mais para que o nosso estudante amplie essa capacidade de compreender os textos que ele lê e de construir sentidos conforme se espera, então, para esses estudantes. Então, a Isabel Soler diz o seguinte, que antes da leitura, independente do gênero textual, independente da temática, é preciso que nós motivemos os nossos estudantes. E como é que nós fazemos isso?
Nós podemos, por exemplo, começar pelo título, não é? Sugerir aos nossos estudantes que levantem hipóteses em relação ao que eles imaginam que aquele título vai trazer. É importante que a gente esclareça os objetivos da leitura, que a gente ative conhecimentos prévios do estudante em relação àquele gênero textual, em relação à temática, que nós orientemos o estudante a fazer previsões em relação ao texto, elaborando perguntas, não é? Acerca da temática, acerca da construção desse gênero. Para quê? Para que durante a leitura os estudantes possam construir pequenos resumos mentais, ou seja, a cada passo da leitura do texto, ele possa ir sistematizando mentalmente as ideias que estão ligadas ali naquele texto, para que ele esclareça as dúvidas ou para que ele faça a checagem das hipóteses levantadas anteriormente. E, não é, considerando esse processo de antes e durante a leitura, o estudante, então, ao final dela, conseguirá com maior facilidade identificar a ideia principal desse texto, por exemplo, ele conseguirá, então, elaborar resumos esquemáticos em relação a esse texto de forma escrita, e ele poderá fazer a formulação das respostas com maior segurança, da formulação de respostas às perguntas que ele fez inicialmente, então, antes dessa leitura, ok? Então, aqui eu não vou me ater à leitura em função do tempo, mas há indicações, né? Nós sugerimos que vocês observem, então, essas indicações aqui de como podem ser feitos, como podem ser executados cada processo disso, né? Como fazer o levantamento de conhecimentos prévios, de acordo com as orientações de Solé, como fazer a motivação, como procedermos durante e depois da leitura, ok? E, para isso, né, fechamos o primeiro momento, com isso fechamos o primeiro momento, vamos para o segundo, em que trataremos de forma mais direta, aí, então, das atividades da sequência. Mas antes de seguirmos para as atividades, vamos fazer um combinado aqui? Nós não vamos parar o vídeo aqui, mas nós gostaríamos que vocês pausassem um minutinho o vídeo de vocês aí neste momento, para que vocês façam a seguinte reflexão. Por que a apropriação de estratégias de leitura contribui para a construção de sentidos do gênero textual abaixo-assinado? Que gênero é esse, não é? Para que ele serve, qual a finalidade dele, como é que o estudante vai lidar com esse gênero textual, que é o gênero proposto na sequência de atividades 1 do volume 2, inclusive para que o estudante faça uma produção, ok? Então, pause o seu vídeo um minutinho, faça anotações, para que vocês compartilhem depois, em outros momentos, essas reflexões, os resultados dessas reflexões, e possam construir um planejamento bem bacana, de forma coletiva, ok? Bom, como não temos a interação com vocês aqui neste momento, não é? Mas temos certeza que vocês, ao nos assistir, ao nos ouvir aí, vocês farão essas reflexões e farão esse compartilhamento com os colegas. Mas com essa reflexão, nós gostaríamos de trazer para vocês alguns pontos interessantes e que podem auxiliá-los, então, no planejamento para a aplicação dessa sequência. Olha, a leitura é uma atividade em que o leitor atua como produtor de sentido, ok? Dessa forma, as estratégias de seleção, antecipação, inferência e verificação, assim como as de processar, criticar, aceitar ou não o que foi proposto pelo autor, são práticas que permitem acionar esses sentidos e construir significação, construir significados a partir da leitura de qualquer gênero textual e, nesse caso, do abaixo-assinado. É necessário apropriar-se daqueles sistemas que nós mostramos agora há pouco, não é? Assim como de sistemas de produção textual e de estratégias relacionadas, então, às inferências, hipóteses e outras, né? Identificações que podem ser feitas durante a leitura para que os estudantes façam constantemente o uso de práticas leitoras com significação, aplicando aí os conhecimentos de mundo, desenvolvendo também os conhecimentos cognitivos, né, ampliando esses conhecimentos cognitivos, de modo que eles se tornem cada vez mais leitores conscientes e críticos e capazes de atuar aí na sociedade em que vive, certo? Então, queridos,
para tratarmos de forma mais específica da sequência 1, nós temos aqui, retomamos a habilidade e temos as proposições das aulas. Aqui nós temos algumas aulas geminadas, não é? As aulas 4 e 5, 6 e 7, então aqui nós temos o percurso que é proposto nessa sequência. Nós começaremos com a aula 1 dessa sequência, não é? Da sequência 1 do volume 2, porque nós queremos chegar lá nas aulas 6 e 7. Por que nós começamos então da aula 1? Como nós estamos trazendo para esta conversa de hoje as sugestões de Solé, como é que o estudante deve chegar, então, às aulas 7 e 8, nas quais ele terá de produzir o gênero textual abaixo assinado? Vejam só como tudo começa, não é? E aqui no cantinho nós temos, então, as sugestões do que você pode fazer antes dessa aula, antes da leitura desse texto que está proposto na aula 1, para depois nós seguirmos também com sugestões para o durante a aula e o depois da aula, ok? Então, a aula 1, para onde vão as máscaras? Essa aula está lá, então, na sequência 1 do volume 2 do material Aprender Sempre. Para essa aula, os objetivos são identificar o contexto de produção e circulação do gênero textual reportagem, reconhecer o propósito comunicativo desse gênero. Observem que a sequência começa, então, com outro gênero textual, que não é o abaixo-assinado. Então, qual é o percurso proposto pela sequência que se inicia com a leitura, estudo de uma reportagem? Então, aqui nós temos uma reportagem cujo título é Descarte incorreto de máscaras pode causar impacto nos oceanos. Então, professores, antes de iniciar a leitura desse texto, evidencie para os estudantes os objetivos dessa leitura, incentive esses estudantes a levantar hipóteses em relação a esse texto, façam aí, análises em relação a esse título, do que esse texto vai falar, não é? O que eles imaginam, o que eles imaginam, de que máscaras esse autor está falando, que conhecimentos os estudantes já têm sobre o gênero textual reportagem, não é? Se eles terão de construir um abaixo-assinado daqui a pouco, por que o gênero textual reportagem aparece para eles agora? Não é? Motivem os estudantes, então, essa leitura, para quê? Para que, durante a leitura, eles consigam estabelecer discussões com você, com os colegas, em relação à temática, em relação às características do gênero textual reportagem, em relação aos propósitos comunicativos desse gênero, e para que também consigam ir comprovando as hipóteses que eles levantaram antes da leitura, certo? Fazendo, então, a checagem destas. Se esses momentos, né, se o antes e o durante forem desenvolvidos de forma satisfatória, o depois será tranquilo. Então, depois da leitura, promova uma discussão acerca da temática e dos caminhos percorridos para a leitura e a construção de sentidos a partir desse texto que está relacionado ao gênero textual reportagem. Promova oportunidades, professor, para que eles façam síntese do texto, não é? Síntese em relação à temática, síntese em relação às perspectivas que o autor trouxe acerca do tema e já comece, então, a motivar o estudante para relacionar o gênero textual reportagem ao gênero textual que será o foco dessa sequência, ou seja, o abaixo-assinado, ok? Sistematizando essa aula, então nós temos aí, antes da leitura, compreensão dos objetivos, formulação de hipóteses, ativação de conhecimentos prévios e motivação. Durante a leitura, discussão acerca do contexto de produção e circulação da reportagem, checagem das hipóteses, a sua mediação, professor, é extremamente importante para que o estudante, então, realize a síntese das ideias coletadas nesse texto, para que depois ele esteja melhor preparado para estabelecer uma discussão tanto com você quanto com os colegas após a leitura e chegar então à capacidade de síntese, ou seja, de compreender realmente qual era o sentido do texto lido, ok? Então, as aulas seguintes, não é? Após a aula 1, as outras aulas vão conduzindo o estudante para a análise dessa temática, não é? Assim como para a análise de
situações relacionadas ao contexto de produção do gênero textual reportagem, que tem aí também, né, ele faz parte do campo de atuação jornalístico-midiático, mas ele tem, de certa forma, um cunho aí argumentativo, não é? Uma vez que o estudante precisa ler o texto e se posicionar diante da situação que está sendo apresentada pelo autor, correto? Chegando às aulas 6 e 7, o estudante terá, então, de produzir um abaixo-assinado. Por que será, então, que essa sequência começou com uma reportagem? O abaixo-assinado nessa sequência está relacionado, então, à temática, não é? O gênero textual lido lá no início traz um direcionamento para o descarte, não é? Ele lida com o descarte incorreto de máscaras e como isso está prejudicando o meio ambiente. Então, a gente já começa aí a trazer o estudante para a construção de posicionamentos, de opiniões em relação a essa temática, ok? Para quê? Para que nas aulas 6 e 7, cujos objetivos são conhecer e sistematizar características do gênero textual abaixo-assinado, planejar a escrita de um abaixo-assinado e executar a proposta de produção textual a partir da seguinte comanda. Olha, há uma explicação em relação ao gênero textual abaixo-assinado, mas o que o estudante terá de fazer? Olha, atualmente a internet é um espaço em que circulam muitos abaixo-assinados em diferentes plataformas. Então, o abaixo-assinado a seguir foi escrito especialmente para este material, mas o seu formato se baseia em algumas dessas plataformas. Então, que tal, se for possível, é lógico, levar esses estudantes para um laboratório de informática, ou caso eles tenham condição de acessar em outros momentos, né, em casa ou em outras atividades, esses abaixo-assinados que são disponibilizados na internet, para que eles vejam o modelo, para que eles vejam a forma de construção, né, para que eles tenham contato com outros textos desse gênero, de modo, então, que eles se sintam mais preparados, né? E aí, aplicando, então, o conhecimento que ele foi construindo desde o início da sequência, lendo a reportagem, não é? Acerca do descarte incorreto de máscaras, não é? Ele vai ler um outro formato aqui, ele vai ler um outro exemplo, né, de abaixo-assinado, para que ele tenha condição, então, de produzir. Neste momento de leitura do abaixo-assinado, professores, promovam discussões, né? Olha, como é que eles lidam com esse gênero? Eles têm o hábito de ler, já viram um abaixo-assinado, já participaram de algum? O processo segue o mesmo, ok? Antes da leitura, você estabelece aquelas estratégias, aplica as estratégias indicadas pela Solé, para que durante a leitura eles consigam, então, ir sintetizando ideias, sintetizando pensamentos que serão importantes para eles na construção desse gênero textual, ok? Para quê? Olha, depois, então, da leitura, depois dessa discussão, é apresentada, então, uma situação-problema relacionada à reportagem que foi lida lá no início. Então, agora, olha, os estudantes, ainda nas aulas 6 e 7, farão, então, a produção a partir da seguinte comanda. Nessa atividade, ou então nesta aula, né, será o momento de nos dedicarmos ao planejamento. Então, professores, para planejar esse abaixo-assinado, o que é importante propor para eles? Né? Retomem, então, o contexto de produção, de circulação de um abaixo-assinado, para que serve esse gênero, como é que ele é construído, quais as características, e retomem, promovam a discussão acerca dos caminhos que foram percorridos até aqui, para que eles consigam fazer essa síntese em relação às ideias já construídas e associem, então, aí ao processo de produção, ok? Então, olha, a comanda diz o seguinte: imagine a seguinte situação. Você mora na cidade de Abacateiro, no bairro das Pitangas. Em uma grande parte do seu bairro não passa a coleta de lixo, ok? Então, como é que eles farão um abaixo-assinado solicitando essa coleta de lixo? É possível que eles façam um abaixo-assinado numa situação real de uso? É possível que eles encaminhem esse abaixo-assinado a alguma autoridade
da cidade, do município em que eles moram, não é? Então, para que essa produção ocorra numa situação discursiva prática, ok? Aí nós temos, então, olha, essas aulas, não é? Elas são desenvolvidas também de modo que o estudante construa sentido a partir do gênero textual abaixo-assinado, e aí nós sistematizamos o que você pode fazer antes da leitura desse abaixo-assinado que está proposto nas aulas 6 e 7, o que você pode fazer durante e o que você pode fazer depois, ok? Bom, para que o terceiro momento seja discutido aqui de forma mais breve, professores, esperamos então que vocês apliquem, que vocês olhem com um pouco mais de cuidado para essas estratégias indicadas pela Solé, não é? Todas as referências estão aí ao final deste material, se vocês quiserem ler um pouco mais, né? Para quê? Para que vocês apliquem essa sugestão de experiência de aprendizagem depois, em outro momento, quem sabe ao final dessas sequências, certo? Usando as estratégias de Isabel Solé também, olha, a nossa sugestão de experiência de aprendizagem aqui diz respeito a construção de uma petição, de uma reivindicação, não é, por meio de plataformas da internet. Aí nós temos o change.org e o Avaz. São apenas sugestões de plataformas que poderão ser utilizadas para a elaboração de um texto reivindicatório a partir de estudo e análise de situações da escola, do bairro ou da comunidade que precisam de algum tipo de intervenção, ok? E para isso é necessária uma ação coletiva, ok? Indicamos aí as etapas de estudo e de desenvolvimento dessa atividade, para que os estudantes consigam, então, construir esse texto reivindicatório. Pode ser um abaixo-assinado, perdão, pode ser um outro texto reivindicatório. Importante que eles apliquem o conhecimento ou os conhecimentos adquiridos no decorrer da sequência para a elaboração desse texto, ok? E para isso nós chamamos a atenção da importância do trabalho colaborativo, da formação dos grupos colaborativos e do envolvimento das outras áreas de conhecimento, ok? Certo? Bom, professores, antes de fecharmos aqui com a sistematização, olha, bem rapidinho, as outras áreas do conhecimento, como nós estamos tratando de um currículo que propõe a integração tanto entre os conhecimentos, os componentes da mesma área, quanto em relação às outras áreas de conhecimento, então, em se tratando de compreensão leitora, de construção de sentidos a partir das leituras, todas as áreas poderão contribuir com esse processo e poderão contribuir também com o desenvolvimento dessa experiência de aprendizagem que diz respeito à produção de um texto reivindicatório relacionado a um problema, a uma situação viva, não é? Real, que faz parte, então, da realidade em que esses estudantes vivem, ok? Então, os objetivos de hoje, professores, a nossa intenção foi retomar com vocês algumas reflexões em relação à importância da construção de sentidos a partir das leituras. Essa construção de sentidos, ela leva o estudante para um processo de engajamento muito maior, quando o estudante sente que está aprendendo, quando ele sente que está compreendendo, que está conseguindo avançar, ele se envolve mais nesse processo, certo? Se envolvendo mais, consequentemente, ele se posiciona como protagonista, ou seja, ele se torna agente no processo de construção de conhecimentos. E o ensino, né, e a aprendizagem por meio de gêneros textuais é o caminho, professores, para que os nossos estudantes sejam mais críticos, mais conscientes e consigam realmente ser leitores, ok? Independente dos gêneros textuais, independente do local em que ele estiver, seja na escola ou fora dela. No segundo momento, então, olha, o que nós fizemos? Nós refletimos aí em relação a algumas possibilidades de aplicação das aulas, das sequências de atividades 1 do volume 2, para depois apresentar para vocês uma sugestão de experiência de aprendizagem, então, relacionada à construção de um texto reivindicatório utilizando a plataforma online.
Caso não seja possível utilizar essa plataforma online, sugerimos, veja a possibilidade de eles fazerem esse texto de outras formas, mas vejam a possibilidade de esse texto ser construído numa situação real. Há alguma autoridade para a qual esse texto possa ser encaminhado? Não é? De que maneira os estudantes vão se comportar antes, durante e depois da produção desse gênero textual, ok? Então, nós esperamos que vocês levem essas discussões lá para os momentos em que vocês estarão reunidos na escola com os pares, não é? Sejam os pares da mesma área de conhecimento, ou seja, da área de linguagens, ou com outros pares, ok? Deixamos aqui para vocês esse QR Code, importante que vocês acessem, não é, esse link e façam as contribuições, as sugestões de vocês, ok? É sempre importante para aprimorarmos as nossas práticas aqui também. As referências estão aí, esperamos que vocês as utilizem também como buscas, não é? Como fontes de pesquisa para ampliar os conhecimentos e as discussões feitas com vocês aqui, ok? Então, eu agradeço imensamente a participação de cada um, de cada uma, né? Vocês são o centro do processo, acreditamos muito no trabalho que vocês fazem na ponta, na sala de aula, com os estudantes, em se tratando principalmente dos estudantes da primeira série, ok? Que precisam um pouco mais do nosso apoio em função dessa ruptura, né, dessa quebra que existe sempre quando eles saem, então, de uma etapa e passam para outra etapa, ok? Muitíssimo obrigada, foi um prazer conversar com vocês. Até a próxima, professores, professoras. Muito obrigada.